Olá, alunos do terceiro ano ensino médio. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez semana 4, que na apostila começa aqui na página 100. Nosso eixo temático, Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. E o nosso tema específico, a afirmação das superpotências, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vocês vão ver que as questões dessa semana estão muito fáceis, elas praticamente são de interpretação de texto, portanto, se vocês lerem com atenção os textos, vocês conseguirão resolver com tranquilidade, ok? Então vamos lá. Aqui uma pequena definição de plano quinquenal, vale a pena vocês conhecerem. Aqui a indicação de um vídeo interessante para quem tiver aí curiosidade sobre esse assunto. Aqui continua mais um pequeno texto e vamos lá para a primeira pergunta. O que permitiu a relativa imunidade soviética à depressão econômica da década de 1930? Então, ao lerem esses textos, vocês vão ver que a partir do momento em que surge a União Soviética e o seu ideal socialista, eles praticamente fazem uma ruptura com o sistema capitalista que estava dominando o mundo ocidental. E com isso eles procuraram fazer o quê? Desenvolvimento interno, fortalecer as suas estruturas, as suas indústrias, para que o país não viesse a depender economicamente de uma outra nação. Então é sobre isso que o texto está falando, que vai dar uma certa imunidade, ou seja, enquanto o mundo ocidental entra no caos devido à quebra da Bolsa de Valores, a União Soviética continua ali quase que tranquila na dela, crescendo e assustando o mundo. Vamos para 2. Explique por que o modelo soviético despertou a atenção dos analistas econômicos na década de 1930, que também é o que o texto está falando. E pega carona naquilo que eu acabei de dizer. O resto do mundo ocidental em crise. E nisso a União Soviética crescendo, se industrializando, fortalecendo, ampliando. Entende? Então isso vai fazer com que os analistas se assustem e pensem o que eles estão fazendo afinal de contas. Então é sobre isso que vocês devem responder, está aqui no texto. Bom, aí vem mais um trechinho, uma pergunta. Discuta com seu colega contradição apontada por Khrushchev entre o projeto socialista e o regime stalinista. Nesse pequeno trecho vocês vão ver que toda essa ideologia marxista, vamos dizer assim, não via com bons olhos a eleição de uma pessoa que deveria ser transformada em referência, o pai da nação, o salvador da pátria, etc. Mas, por outro lado, foi justamente isso que o Stalin fez consigo. Então, leia aqui esse trecho, reflita e você já conseguirá responder essa questão, beleza? Bom, aí aqui vem um texto sobre a Revolução Socialista Chinesa, é um texto interessante, principalmente para a gente entender os caminhos que a China percorreu para chegar até aqui. Nas próximas décadas, provavelmente, a China será a maior potência econômica do planeta. Então, para os próximos anos, vocês podem ter certeza que esse assunto sobre a China será cada vez mais atual no cenário, beleza? Então, leia esse texto. Depois tem mais um trechinho, e aí vem a pergunta. Em que se baseava, segundo o texto, a expressão Guerra Fria? Em que se baseava? Você já ouviu falar em Guerra Fria? Isso é um termo que eu escuto desde criança e que provavelmente vocês também vão ouvir por boa parte da vida de vocês. Por quê? Porque ao fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de um lado, capitalista, União Soviética de outro, socialista, se impõem como modelos de economia e políticas mundiais. O que eles tinham em comum? Armas nucleares. É por isso que um sempre respeitou o espaço de outro. Talvez, se não houvessem as armas nucleares, nós teríamos visto uma terceira guerra mundial e vai saber o que teria acontecido.
Então, como eram países fortes economicamente, militarmente e principalmente por possuírem armas nucleares, eles acabaram exercendo força e influência em tantos outros países ao redor do mundo, formando blocos. E isso gerava uma certa tensão. As pessoas imaginavam que a qualquer momento fosse surgir uma guerra. E daí que vem a expressão Guerra Fria. Então o texto está falando disso, leia, reflita e você conseguirá resolver. Vamos para a próxima. De que forma a propaganda oficial reforçou a percepção dicotômica da Guerra Fria? Dicotomia é tudo aquilo que está dividido, como se fosse bem e mal, esse ou aquele. Sempre que vocês virem falar nesse tipo de coisa, a gente está falando de dicotomia, essa divisão, ok? Então, se você estivesse lá em 1960 e perguntasse para o governo americano, para o governo da União Soviética, se estava acontecendo uma Guerra Fria, se realmente se existia, se eles estavam tentando se impor, eles vão dizer que não. Que um estava tentando equilibrar as forças do outro, né? Que eles estavam lutando pela liberdade, contra a tirania, todo esse discurso que normalmente os políticos são muito bons em defender, mas que não refletem a realidade. Então vocês vão ver aqui nesse texto que ambos os países tinham um discurso, né, de liberdade, de soberania, contra a tirania, e isso acabava reforçando ainda mais a impressão de que de fato existia uma Guerra Fria. É basicamente isso, pessoal. Encerramos as questões dessa apostila. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chama, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.